E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje, o que a gente vai ver? Você sabe como que uma lente funciona? Você sabe quais são as aplicações? Perceba que aqui eu estou trazendo para vocês algumas aplicações, como o óculos, o binóculo, o projetor. Quando você vai no cinema, o que projeta a imagem lá é o projetor. Temos também o microscópio para ver coisas bem pequenininhas, a lupa para ampliar as coisas e o telescópio, desculpa, para enxergar coisas muito distantes. Além disso, a gente sabe que temos a lente de contato. Outra curiosidade muito grande é saber como o nosso olho funciona. Tudo isso está dentro da parte de lentes. Então, bora conhecer mais sobre lentes? Bom, pessoal, chegamos e vamos estudar agora o conceito de lentes. Nós vamos estudar lentes esféricas. Então, não é qualquer tipo de lente, serão as lentes esféricas. Mas, professor, qual a definição de lente esférica? Ela é uma esfera? Não, a lente esférica ela tem pelo menos uma face esférica. Então, pelo menos uma das suas faces tem que ser esférica. Pode ser todas? Pode, mas pelo menos uma das faces tem que ser esférica. Aqui embaixo eu trouxe para vocês 6 tipos de lente. Perceba o seguinte, para a gente dar nome a essas lentes, de acordo com suas faces, você vai incidir luz por ambos os lados. Então essa luz pode incidir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E perceba o seguinte, quando essa luz incide da esquerda para a direita, a face que a gente tem aqui ela é convexa. E do outro lado também. Portanto, o nome dessa lente ela é chamada de biconvexa. Muito bem. Essa segunda lente esférica, perceba que essa face ela é plana. E do outro lado, quando a luz incide pelo outro lado, ela é convexa. Então essa lente é chamada de plano convexa. E essa terceira lente aqui, que parece uma lua, perceba que quando a luz incide da esquerda para a direita, tem a superfície côncava, e do outro lado, da direita para a esquerda, ela é convexa. Essa lente é chamada de côncava convexa. Côncava convexa. Muito bem. E professor, e as lentes de baixo? A gente vai fazer o mesmo esquema. Perceba que nessa lente aqui, quando a luz incide, as duas faces têm comportamento côncavo. Tem a face côncava, então ela é chamada de bicôncava. Agora, do outro lado, essa lente aqui que está no meio, ela é chamada de plano côncava. Ou plana côncava. Plano côncava. E essa última, perceba que a face desse lado ela é côncava e a do outro lado ela é convexa. Ué, mas a gente já deu o nome aqui de cima, tinha essa situação. O que eu faço agora? Pessoal, quando a gente começa a dar nome às lentes, tem um critério que eu não tinha comentado para vocês e vou passar agora. A face que tiver maior raio de curvatura recebe o primeiro nome, é o nome que vem primeiro, e depois a face com menor raio. Se a gente olhar aqui a de cima, essa aqui que tem o nome de côncava e convexa, perceba o seguinte, a face que é côncava, se eu represento a curvatura dela, faço o prolongamento, você vai perceber que dá algo bem grande. E ela tem um raio de curvatura que eu vou chamar de R. Agora, se eu prolongo a face convexa, olha só, como a curvatura dela é bem pequenininha. Espera aí que ficou bem feio. Aí. E ela tem um raio menor, que eu vou chamar de R. Se eu fizer aqui embaixo, percebo que vai acontecer o seguinte. Essa face côncava, olha o tamanho da curvatura dela. Só assim, professor, uma curvatura até que grande. Tudo bem. Eu vou chamar esse raio de R. Agora faz a mesma coisa com a face da convexa. Você vai perceber que a curvatura que ela vai ter é muito maior. Então, vou considerar que o centro é coincidente, tá bom? Para ficar mais fácil. Perceba que o raio é maior. Então, essa lente aqui de baixo, qual é o nome que ela vai receber? A face que tem maior raio é a convexa. E depois, côncava. Então, essa aqui é convexa côncava. Uma coisa que você pode perceber é que as lentes de cima elas têm uma característica em comum e as lentes de baixo outra característica em comum. Que característica é essa? As lentes de cima, perceba que elas formam um biquinho. Essas lentes que formam um biquinho são chamadas de lentes de borda fina. Todas as lentes de borda fina terminam com convexa no final. Então,
Essas lentes aqui a gente vai chamar lentes de bordas ou de borda fina. Todas elas são esféricas, só que essas são lentes de borda fina. Já as lentes de baixo, perceba que elas têm borda grossa. Todas elas aqui têm a borda grossa, não formam o bico. Então, essas lentes de baixo, a gente vai dar o nome de borda grossa. Então, são lentes esféricas de borda grossa. Nós vamos estudar, dentro de lentes, além de ser lente esférica, a gente vai estudar uma lente que ela tem um corpo bem fininho, chamada de lente delgada. Ou seja, a sua espessura, que é representada pela letra E, ela é desprezível. Desprezível. Mas, professor, o que seria espessura? Esse contorninho aqui, ó. Na verdade, essa distância. No meu desenho está grande, mas as lentes que a gente vai estudar, essa espessura vai ser desprezível. E o nome que essa lente recebe, ela vai ser delgada. Nossa, professor, quanto nome? Tem bastante. Então a gente sabe que a gente vai estudar lente esférica. Essa lente esférica ela pode ser de borda fina ou de borda grossa, mas a gente sabe que todas elas vão ser esféricas e delgadas. O corpo vai ser bem fininho. É claro que nos desenhos a gente não vai ficar representando toda hora essas lentes. Como que a gente representa ela esquematicamente? Toda lente delgada vai ter o corpo fino. Então você vai representar o corpo dela com uma linha reta. Tanto a de borda fina quanto a de borda grossa. Como que a gente faz para diferenciar as lentes de borda fina? Você vai representar aqui em cima uma borda fina, como se fosse uma seta. Então, quando você faz isso, ou quando você se depara com um desenho desse num problema, saiba que essa lente ela é delgada, ela é esférica e ela tem borda fina. Beleza? Agora, a lente de borda grossa, o que a gente tem? Ela é delgada. E como que você vai representar a borda grossa? Você vai representar um triângulo aqui em cima. Está aqui a borda e aqui embaixo a mesma coisa. Então está aqui a nossa lente delgada, esférica de borda grossa. Beleza? Agora vem uma outra pergunta. Qual é o comportamento do raio de luz quando ele incide na lente de borda fina e quando ele incide na lente de borda grossa? Isso a gente vai ver agora. Pessoal, para a gente analisar o comportamento da lente, a gente tem que parar para pensar que a lente ela é feita de um material. Logo, o índice de refração dela é diferente do meio onde a lente está. E aí a gente vai estudar o primeiro caso, que é a situação que eu chamo de comum. Situação comum. Mas, professor, o que seria a situação comum? É quando o N onde a lente se encontra, que é o N do meio, é menor que o N da lente. Ah, professor, dá um exemplo. A lente que as pessoas usam, principalmente nos óculos, o que a gente tem? O meio onde a lente se encontra é o ar, e a gente sabe que o índice de refração do ar é aproximadamente 1. Ele é menor que o N da lente. Essa situação é a situação que a gente chama de comum. E aí o que vai acontecer? Eu representei aqui a lente, perceba que essa lente é a lente de borda fina. Eu peguei a plano convexa porque é mais fácil de entender, mas daria para fazer em qualquer uma delas. E aí eu vou incidir um raio de luz que incide paralelo ao eixo principal. Eu vou fazer 2 raios de luz. Esse e mais um. Faz de conta que está chegando paralelo. Tudo bem? O que a gente tem que fazer agora? Essa luz vai sofrer refração, só que como a superfície ela é plana e essa luz está incidindo perpendicular à superfície, ela refrata sem sofrer desvio. Ela continua em linha reta. Chegando aqui, ela vai sofrer outra refração. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que desenhar uma reta normal para me auxiliar a desenhar a refração. Como que eu desenho essa reta normal? Eu vou fazer o prolongamento aqui, ó, dessa superfície esférica. Lembre-se que a normal, quando a gente desenha normal numa superfície esférica, ela tem que passar pelo centro dessa superfície. Então aqui está a nossa normal. Esse ângulo que eu vou marcar aqui é o ângulo de incidência. O que vai acontecer agora? Essa luz ela vai refratar. Mas o que eu faço? Lembra? Quando a luz refrata e a incidência dela forma um certo ângulo com a normal, a gente aplica a lei de Snell. Ou, melhor dizendo, a luz está mudando de meio.
Ela está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Portanto, a luz vai aproximar-nos da normal. Ela vai se afastar da normal. Ela vai fazer isso. Muito bem. Se você fizer a mesma coisa aqui embaixo, você vai perceber que a luz vai vir para cá e logo em seguida ela vai ter esse comportamento. Espera aí que ficou feio. Ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Ou seja, na situação comum, o que aconteceu com esses raios de luz que incidiram paralelos ao eixo principal? Eles convergiram. Então a gente pode falar que a lente de borda fina na situação comum, ela tem um comportamento convergente. Muito bem. Agora, na situação de baixo, na lente de baixo de borda grossa, eu vou novamente incidir dois raios de luz que chegam paralelos ao eixo principal dessa lente. Muito bem. Estão chegando aqui, paralelos ao eixo principal. Lembra que quando a superfície... Falei errado. Quando a luz incide perpendicular à superfície, ela refrata sem sofrer desvio. O que acontece lá em cima vai acontecer aqui embaixo também. Agora, o que eu tenho que desenhar? A normal. Eu vou desenhar a continuidade dessa superfície esférica. Vamos lá. Espera aí que ficou feio. Tá, não está muito bonitinho, mas só para a gente ter uma ideia aqui. Agora eu vou desenhar a normal dessa superfície. Vamos tentar... Lembra que a normal tem que passar pelo centro da superfície esférica. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez em cima. Essa luz ela vai refratar. A gente sabe que ela forma um certo ângulo de incidência I. E aí, quando ela refrata saindo de um meio mais para um meio menos, essa luz tem que aproximar menos da normal. O aproximenos. Ou seja, ela vai fazer isso. A mesma coisa vai acontecer com essa aqui de baixo. Perceba que agora os raios de luz eles não se cruzaram, eles divergiram de um certo ponto. Perceba que na lente aqui de cima, que eles convergiram para um certo ponto. Agora, na lente de borda grossa, os raios de luz que chegaram paralelos, eles divergiram de um certo ponto. Se eu prolongar esse raio de luz, você vai perceber que ambos divergiram de um ponto aqui atrás. Tudo bem? Então, o comportamento da lente de borda grossa é divergente. Muito bem. E aí, uma coisa que acaba acontecendo nos problemas é que quando as pessoas olham esse tipo de lente nos problemas, eu vou representar aqui a de borda grossa. Bom, pessoal, um dos problemas que acontece quando você olha esses tipos de lente nos problemas é falar, essa lente aqui ela é convergente e essa lente aqui ela é divergente. Você não está errado. Isso só vai ser verdade se você estiver na situação comum, onde o N do meio é menor que o N da lente. Aí, de fato, a lente de borda fina tem comportamento convergente e a lente de borda grossa vai ter o comportamento divergente. Agora, saiba que se o N do meio for maior que o N da lente, a situação muda de figura. A lente de borda fina ela vai ter o comportamento divergente. Ah, professor, mas por quê? Pensa, se você fez aqui N mais, N menos, nessa situação a coisa vai mudar de figura. Vai ficar N menos, N mais. Ué, se a luz vai sair do meio menos para o meio mais, ela vai aproximar mais da normal, o comportamento vai mudar. Da mesma forma, com a lente de borda grossa. Nessa situação aqui, ela não vai ter comportamento divergente, e sim um comportamento convergente. Beleza? Então, nessa primeira parte da aula, a ideia era mostrar os comportamentos da lente. Então, a gente já verificou que na situação comum, essa lente de borda fina a gente vai chamar de convergente e na situação comum, a de borda grossa divergente. Como na maioria das questões, nos problemas, são essas situações que vão acontecer, tem um jeito para lembrar. Essa aqui de cima escreve convergente. Aí, convergente. E a de baixo você escreve divergente. Mas lembre-se da ressalva que eu fiz. Espera aí. Divergente. Aí. Mas lembre-se da ressalva que eu fiz para vocês. Isso aqui só vai ser verdade nessa situação. Beleza? Então fique atento a isso. Então fechamos essa parte e a gente volta aí com os raios notáveis.